Que a graça e a paz do nosso Deus possa acolher a todos e todas nesse tempo especial que a igreja reserva para adoração ao Deus vivo. A nossa fé é que, mesmo fisicamente distantes, mas conectados pela fé, pelo amor, pela comunhão espiritual, nós estamos nesse momento juntos como corpo de Cristo para cultuar e adorar o Deus vivo. Essa é a nossa fé. Nesse momento existe um fio invisível que passa por cada casa, por cada lar e nos junta e nos traz para perto um do outro através do Espírito Santo de Deus. Que assim seja, que esse seja o Espírito, que essa seja a postura de cada um de nós nessa noite, de acolher a unidade no Espírito que é própria da Igreja do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos suplicar que o Espírito Santo esteja a conduzir cada momento desse culto. Vamos pedir desde já que haja um trabalhar em nossas almas, que cada um de nós possa ser visitado poderosamente, para que haja vida e vida em abundância em nosso ser, enquanto estamos cultuando, e depois que esse culto litúrgico se encerrar e se prosseguir o culto da vida. Vamos orar, vamos pedir que algo sobrenatural aconteça em nossas vidas. Pai bendito, nós estamos mais uma vez reunidos como igreja, e o nosso desejo é que o Senhor possa comunicar ao nosso coração coisas profundas, coisas sobrenaturais. Nós entramos em contato no dia a dia com uma série de questões muito próprias dessa vida: a luta pela sobrevivência, a tentativa de compreender as lógicas perversas que estão nesse mundo, a tentativa de entender o que está acontecendo na economia, na política, na saúde, na cultura. Nós passamos muitas vezes boa parte da nossa vida tentando entender tudo que está à nossa volta, mas quando estamos diante de Ti, o que nós mais desejamos é entender o que o Senhor tem para as nossas vidas, é compreender o que o Senhor espera que nós, os Seus filhos, façamos, a missão que cada um de nós tem para executar. O que nós queremos é ouvir, o que nós queremos é sentir a Tua presença. Não permita, ó Pai, que ninguém passe por esse tempo de culto e não sinta um calor, um aquecimento da alma, um inflamado do Evangelho dentro do seu ser. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito propicie a cada um de nós a termos uma experiência de culto, que o Teu Espírito propicie a igreja, o corpo, a comunidade de fé, ter uma experiência de genuíno culto ao Deus vivo. E nós Te adoramos. E nós, desde esse primeiro momento, já declaramos que Tu és o Deus das nossas vidas, o único, o exclusivo, o poderoso, o verdadeiro, o vivo, o ressurreto Deus das nossas vidas, diante do qual nós nos curvamos, diante do qual nós nos dobramos em reverência e submissão. Que nesse momento, a nossa vida, as nossas vidas, juntas, como corpo, como comunidade, possa ser um instrumento de louvor ao Teu nome. É o que suplicamos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos nesse momento adorar o nosso Deus com a nossa irmã Gisane Monteiro. Ela nos conduzirá num cântico cujo título é Culto à Trindade, e cuja mensagem é: Deus está no templo. Que você possa cultuar a Santíssima Trindade e crer que Ele está no templo que é você, Ele está no templo que é a sua casa, Ele está no lugar sagrado que é onde quer que a igreja coloque a planta dos seus pés. Ouçamos aquilo que Deus nos diz e falemos com Deus através desse cântico. Aos teus pés nos humilhamos.
Façamos nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, a leitura do Salmo 8. Esse texto nos fala da experiência da contemplação da grandeza de Deus e, por conseguinte, da nossa condição pequena diante do Altíssimo. Diz assim a palavra do nosso Deus por intermédio do salmista: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visistes? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse texto fala da grandeza de Deus, passiva de ser vista na sua criação. Quando contemplamos a complexidade, a diversidade e a beleza da criação, inevitavelmente nos lembramos de um Deus poderoso que trouxe à existência, que antes sonhou, imaginou, arquitetou tudo isso e trouxe à existência pela força da sua palavra. Mas também quando vemos tudo isso e percebemos que Ele nos delegou o cuidado, a gestão de toda essa criação, e percebemos que não temos sido bons gestores, porque administramos de maneira que a natureza entra em degradação, administramos de maneira que os relacionamentos humanos estão também se decompondo, nós não dividimos, nós não partilhamos, nós não somos generosos enquanto gestores da criação de Deus. E cabe nos perguntar, assim como o salmista, diante de tamanha grandeza, de tamanha beleza e de uma condição tão pequena como a nossa, quem somos nós? Quem somos nós? Somos filhos amados de Deus, temos tido essa graça, temos tido essa experiência misericordiosa com Deus, de sermos acolhidos como filhos, mas não podemos cessar em fazer essa pergunta: quem somos nós em verdade? Temos toda essa capacidade de reivindicar alguma coisa de Deus que pensamos que temos? Podemos criticar o que Deus tem feito? Podemos avaliar o trabalho de Deus? Não. Primeiro porque Ele fez tudo tão belo, tão perfeito e nos entregou. E nós temos feito tão mal à criação, a nós mesmos, enquanto humanidade. Então não temos que criticar, temos apenas que pedir perdão e misericórdia, porque diante dele nós somos muito pequeninos. Amém? Curva a sua cabeça. Deus de toda graça, nós queremos, assim como o salmista, refletir na tua presença acerca da nossa pequenez. Somos pequenos demais, ó Pai. Achamos que somos muita coisa, pensamos que somos inteligentes, avaliamos que somos competentes em gerir a nossa vida, mas em verdade nós somos muito, ó Pai, falhos na gestão dos recursos que o Senhor colocou em nossa mão, na administração da nossa própria vida, na condução dos caminhos da nossa família, da nossa casa. E é por isso que nós te pedimos perdão, Pai, por não confiar, por não entregar, por não depositar no teu altar tudo o que somos e tudo o que temos. Te pedimos perdão, ó Pai, porque ainda existe dentro de nós uma voz arrogante que se acha no direito de te questionar, de questionar o teu agir, de questionar os teus planos, de questionar os teus métodos. Te pedimos perdão e suplicamos misericórdia. E queremos sim, ó Pai, na condição de pequeninos, de seres frágeis e limitados, nos colocar no teu altar e pedir ao Senhor que humildemente o Senhor nos acolha, que o Senhor nos envolva com graça, que o Senhor nos receba uma vez mais como filhos amados, para sentarmos à mesa contigo e comermos do pão e tomarmos do vinho da vida. Assim oramos, assim suplicamos o teu perdão, humildemente, reconhecendo a nossa pequenez, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, meus irmãos? Vamos nesse momento cantar com o ministério de louvor. Vamos celebrar o Deus de toda a criação. Vamos celebrar o Deus da vida. Estamos vivos. Estamos, por misericórdia e graça, com a nossa fé preservada. Nos resta tão somente render a Ele a adoração, o louvor e a exaltação que lhe é devido. Graças a Deus, queridos irmãos, vamos juntos louvar mais uma vez esse Deus que é maravilhoso. Apesar das circunstâncias que temos vivido, Ele tem sido conosco, Ele tem sido com a sua igreja. Vamos louvar. Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso és poder te adorar, maravilhoso é tocar as tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. te contemplar, Maravilhoso é te contemplar, Senhor. te contemplar, Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quero louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais, quero adorar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais quero adorar-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus
cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E com a glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habitar. Que seu prazer cumprir o que diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. vem louvar, Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem vem louvar. louvar. Amém. Vamos nesse momento adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós temos sido desafiados nesses tempos de pandemia a exercitar a generosidade, a apoiar as pessoas com os nossos recursos e apoiar a Igreja de Cristo, que tem tentado ao longo dos anos fazer esse papel diaconal, esse papel missionário, esse papel evangelístico. Então, nós conclamamos você nesse momento a dispor uma parte dos seus recursos para colaborar na manutenção da igreja. Obviamente, como sempre alertamos, essa igreja não requer de ninguém sacrifícios, porque dizimar, ofertar não é um sacrifício, é uma entrega alegre e generosa daquilo que Deus tem nos permitido ter enquanto recursos materiais. Se for fazer falta para a manutenção da sua casa, cuide das necessidades essenciais do seu lar, da sua vida, da sua família. Mas, se Deus tem lhe abençoado com abundância, se você tem fartura em sua casa, se você tem disponibilidade para nos apoiar financeiramente, faça e faça com alegria e generosidade. Nesse ofertório de hoje, nesse momento em que estamos refletindo e sendo desafiados a dizimar, nós vamos ser dirigidos num louvor muito alegre pela Igreja Presbiteriana Renovada da África. Veja a beleza, a singeleza e a vida que tem na adoração dessa comunidade. Enquanto o vídeo é exibido,
Você vai ter aí no seu rodapé os dados para contribuir com a igreja. Mas em especial, eu quero que você preste atenção na alegria e no gozo de louvar a Deus que essa comunidade tem. Um povo sofrido, um povo que tem muitas necessidades, muitas carências, mas que encontra força no mais profundo do seu íntimo para louvar a Deus. Esse vídeo é uma inspiração. Hoje, ao longo desse culto, nós estamos refletindo sobre culto verdadeiro. E essa comunidade simples, essa comunidade modesta, na fragilidade econômica, na fragilidade física, na fragilidade emocional, psicológica do ser de cada crente, busca força para adorar a Deus em espírito e em verdade. Acompanhe o vídeo, seja edificado, seja inspirado para uma vida autêntica de adoração a Deus, com tudo que você é e tudo que você tem. É chegada a hora, meus irmãos, de acolhermos a palavra de Deus. Esse é um momento sublime no culto a Deus. Nós ouvimos atentamente a voz de Deus por intermédio das Sagradas Escrituras. Então, é tempo de reverência, é tempo de ficarmos com os nossos corações abertos ao agir de Deus. Eu quero fazer uma ressalva de que no culto anterior eu pedi que os irmãos parassem com os comentários durante a pregação para terem maior concentração. Mas sabe o que eu senti falta? Eu fui acompanhar o culto junto com vocês no domingo passado e vi todo mundo silencioso nos comentários. Então eu quero pedir que voltem a interagir. Podem sim demonstrar a sua experiência diante da palavra. Quando a gente está aqui no templo, todos juntos, um irmão glorifica, um dá um aleluia, outro dá glória a Deus. Então se o Espírito lhe tocar, e se você sentir liberdade para isso, pode sim dar uma teclada, pode digitar, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, a palavra me toca dessa forma, fique à vontade. Nós já não estamos fisicamente juntos, não podemos ouvir a voz uns dos outros, que pelo menos ouçamos as mensagens de cada um diante da palavra, o modo como cada um se manifesta e se expressa diante da palavra. Eu vou ler com vocês nessa noite o texto do profeta Isaías, capítulo 6,
onde nós iremos refletir ainda mais acerca do culto a Deus. O título dessa mensagem é O Culto Verdadeiro a Deus, o culto que agrada o coração de Deus. Nós vamos extrair desse texto alguns elementos que podem e vão com certeza modificar a nossa experiência de culto a Deus. Palavra de Deus por meio do profeta Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu faço coro, meus irmãos, com aqueles que sonham com uma igreja missionariamente livre, que não esteja presa, que não esteja refém das 4 paredes do templo. Eu sonho com uma igreja mais avivada no serviço lá fora, que construa altares lá fora, que celebre a Deus nos altares que são erigidos no serviço ao próximo, no perdão, na solidariedade, na luta pela justiça, na luta pela igualdade, na restauração de famílias. Eu sonho com uma igreja muito atuante, dinâmica, militante lá fora. Eu preciso crer que o avivamento verdadeiro que Deus tem para a minha igreja se dará nesses termos. A igreja rompendo com essa mesmice, com essa acomodação e indo para o mundo no sentido de buscar observar os frutos que já estão prontos, maduros, prontos para serem colhidos. Mas também me preocupa imensamente, meus irmãos, o que nós fazemos com os nossos ajuntamentos, o modo como nós aproveitamos o tempo que Deus nos permite estarmos juntos. É óbvio que agora, nesse tempo de pandemia, nós não estamos fisicamente juntos no templo, mas ainda assim, quando voltarmos a termos experiências coletivas de adoração, a ocuparmos esses bancos, nós temos que voltar com mais consciência, com mais clareza do que significa a igreja de Cristo se juntar para render a Deus um culto. Que culto é esse que Deus espera de nós? Quais os elementos essenciais para que um culto chegue diante de Deus de uma maneira muito poderosa, de uma maneira que Ele entenda que aquilo veio do íntimo do nosso coração? Que culto é esse que nós podemos prestar a Deus e que abala as estruturas do inferno, que o diabo fica absolutamente incomodado com o louvor, com a adoração, com a autoridade que emana do culto, da adoração do povo de Deus? Nós vamos refletir sobre isso, porque eu sonho muito com esse retorno pós-pandemia, e eu não quero me frustrar vendo a minha igreja apática, a minha comunidade de fé dando prosseguimento em práticas, em costumes, em atitudes de culto e de celebração que não tornam esse ambiente um lugar de intimidade com Deus. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto é um culto racional. Nós devemos ofertar a Ele ações de graça absolutamente fundamentadas na palavra. Nós devemos adorá-lo, nós devemos render graças de uma maneira racional, com
com total entendimento e consciência do significado de tudo que fazemos no altar de Deus. Mas eu também acredito que o culto é o lugar do sentir. O culto é o lugar do experimentar, do comer e do beber de Deus. E às vezes os nossos ajuntamentos, eles até são bastante ricos em racionalidade, em compreensão. Existe uma riqueza conceitual em torno do culto numa igreja presbiteriana, independente como a nossa. Existe uma riqueza litúrgica, momentos bem definidos, as pessoas, elas são pedagogicamente conduzidas a experimentarem coisas diferentes ao longo do culto, que são necessárias para o culto, mas está faltando vida, está faltando gente com inteireza de coração na presença de Deus. E no período em que o profeta Isaías exerceu o seu ministério profético, o veredito de Deus, por intermédio dele, foi este, Isaías capítulo 1, versículo 13: não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu não consigo suportar. É algo que não chega diante de mim como um aroma suave. E eu tenho muito medo, meus irmãos, enquanto líder espiritual, alguém que tem uma missão sacerdotal, não a função sacerdotal de Cristo, mas eu sou alguém que exerce uma função sacerdotal de conduzir pessoas a Cristo, para que em Cristo elas se elevem a Deus. Eu me preocupo. Será que aquilo que nós estamos fazendo aqui nesse lugar, será que os nossos ajuntamentos podem ser rotulados, podem ser de algum modo avaliados, como foram avaliados os cultos e ajuntamentos da época do profeta Isaías? Ajuntamentos solenes associados à iniquidade, ajuntamentos solenes associados a uma experiência vazia e rasa. Eu separei aqui, nessa parte introdutória do nosso bate-papo, 3 motivos pelos quais o culto hoje está empobrecido. O culto não é rico em experiências vivas com Deus. O primeiro deles é o individualismo. As pessoas vêm até o templo com o objetivo único e exclusivo de levarem para casa a sua porção. Elas querem voltar para casa com a sua bênção. Elas não chegam aqui e se conectam umas às outras. Jesus disse que quando nós ligarmos aqui na terra, liga no céu. Ele diz que quando a gente tiver uma comunicação, uma comunhão, uma unidade aqui na terra, lá no céu se forma também uma comunicação, uma ligação direta com o coração do Pai. Mas o individualismo faz com que as pessoas cheguem aqui no templo, olhem para o alto, esqueçam de quem está do lado, tem um comportamento muitas vezes deplorável, irreverente, sem concentração, sem reverência. O individualismo faz com que as pessoas não venham ao culto para abençoar, para ministrar. Por que você vai ao culto hoje? Eu vou lá porque eu quero ter um momento íntimo com Deus, eu quero ministrar graça. Eu quero colocar a mão sobre o ombro da pessoa que estiver do meu lado, eu quero orar por ela, eu quero ministrar. Então, esse é um primeiro ponto. A pobreza dos cultos derivam do individualismo. O segundo ponto, de maneira introdutória, que eu aponto como a pobreza, a causa da pobreza do culto, muitas vezes, é a religiosidade vazia de sentido. Tem muita gente que não sabe o porquê vir aqui, o porquê estar aqui. Se você, ao final do culto, entrevistar os crentes, e aí, por que você veio aqui hoje? Porque se eu não viesse aqui hoje, amanhã, segunda-feira, Deus poderia pesar a mão sobre mim. Tem gente que ainda vem ao culto por medo de Deus, achando que Deus retribuirá a sua ausência com uma maldição. Tem gente que vem aqui por costume. Há 10, há 20, há 30, há 40, 50, desde a infância vem aqui. Então vir aqui se tornou um hábito prazeroso. Tem gente que acha que aqui é um lugar para que eu possa me realizar enquanto alguém que quer ser útil. Um espaço de serviço, tal qual uma ONG,
um lugar de serviço voluntário, por que você vai lá? Ah, porque eu não posso ser um inútil, tenho que fazer alguma coisa pelo meu próximo, então lá eu dou alguma contribuição. Aqui é mais do que isso. Aqui é o lugar onde as pessoas vêm em busca de uma transcendência coletiva. Eu, na medida que me conecto com o meu irmão, na medida em que eu me coloco no mesmo sentimento de fé, o meu Deus, por meio do Espírito Santo, me coloca junto com os meus irmãos, o corpo de Cristo, diante do Deus vivo, numa visão linda do sagrado. É algo sobrenatural, é a presença real de Jesus, é algo poderoso, não é algo pobre de sentido, não é algo pobre em comunhão, é algo belo, é algo sublime. Também apontaria nesse primeiro momento, como causa do empobrecimento do culto a Deus nos nossos dias, na igreja contemporânea, a dicotomia, a separação entre sagrado e profano. Tem gente que vive de segunda a sábado uma vida iníqua, uma vida indigna de um servo de Deus. E aí no domingo, quer que magicamente ela consiga flutuar, ela consiga levitar diante do sagrado. Algumas vezes Deus faz cair fogo, um fogo consumidor, e muita gente que está dormindo, e muita gente que está separada, desconectada dos altares de Deus, se reencontra com Deus. Eu não estou aqui diminuindo e excluindo a hipótese de que alguém que esteja extremamente frio, extremamente longe dos altares de Deus, aqui nesse lugar, tenha um estalo, uma iluminação, um toque poderoso do Espírito que gera arrependimento, que gera quebrantamento. Mas, irmãos, isso é exceção. A regra é que um culto fervoroso seja fruto de pessoas que na vida, no dia a dia, no cotidiano, vivem algo muito especial com Deus. Essas pessoas que na semana estão ali perseverando, se arrastando para a presença de Deus, todo em pedaços, muitas vezes quebrado, machucado, ferido, frustrado. Esses que diariamente estão lutando contra os espinhos da sua carne, contra as dores da alma, esses que estão perseverando em vencer os impulsos, os ímpetos carnais, esses, quando chegam aqui e se juntam, conseguem produzir para Deus um culto muito sublime. E essa dicotomia sagrado e profano, lá fora eu sou o que eu quero, lá fora eu toco o terror, lá fora eu sou um carnal, aqui dentro não, aqui dentro eu sou um irmão em Cristo, aqui dentro eu sou um servo de Deus, aqui dentro eu sou crente. Essa dicotomia empobrece o culto. Essa dicotomia faz com que aquilo que eu falava, o sentir, o aspecto poderoso do culto a Deus, o aspecto libertador do culto a Deus, fique diminuído. Portanto, meus irmãos, essas três causas têm empobrecido o culto. Mas o profeta Isaías, quando trouxe esse veredito de que Deus não estava se agradando dos ajuntamentos, com certeza começou a buscar a face de Deus, começou a querer mais e mais entender os propósitos de Deus para o povo dele. Até que aqui no capítulo 6, Deus conduz o profeta em visão para a sua presença e o ensina em meio a um culto o que é uma experiência viva com Deus. Deus não fala apenas com Isaías, Deus não fala apenas com o profeta, ele não comunica uma mensagem por simplesmente, ele conduz o profeta Isaías a um culto, o culto mais fervoroso, o culto mais cheio da presença de Deus que alguém até então já havia experimentado. O profeta Isaías, ele é transportado por meio de uma experiência cultica com Deus. Tem adoração, tem louvor,
tem glorificação. É um culto completo, rico, poderoso. O capítulo 6, nos versículos que eu fiz leitura, é a descrição perfeita de um culto, de uma experiência litúrgica com Deus. Então vejam, uma experiência litúrgica com Deus, que tem momentos bastante distinguíveis aqui. Cada momento que você consegue enxergar num culto presbiteriano, de uma igreja que preza por liturgia, por organização litúrgica, você vê aqui. Mas é tudo cheio de vida. É tudo muito poderoso. Então não existe isso, e é importante que a gente frise também, quando o culto tem organização, quando o culto tem ordem, o poder vai embora. Só existe poder quando existe improviso. Quando é aquela coisa assim, que alguns chamam de livre, alguns chamam de liberdade do espírito, a desorganização litúrgica, a desorganização do culto. Nós podemos ter um culto com ordem, com momentos, e esse culto pode ser vivo, e esse culto pode gerar vida, e vida em abundância. O problema não é a organização, o problema não é termos momentos que sirvam pedagogicamente para colocar as pessoas numa determinada postura diante de Deus. O problema é a pobreza de espiritualidade, é a pobreza de intimidade, é a iniquidade, é o pecado não confessado, não colocado diante de Deus. Então vamos refletir um pouquinho à luz do texto do profeta Isaías sobre os elementos que são necessários e que mais nos colocam diante de uma experiência poderosa de adoração na presença de Deus. Primeiro, o profeta é colocado num culto onde há contemplação e exaltação. O texto que nós fizemos leitura nos fala que ele viu Deus entronizado num alto e num sublime trono. A visão do profeta é de algo sublime. Ele contempla o sagrado de uma maneira linda, de uma maneira bela. Ele vê com os olhos espirituais Deus enchendo aquele lugar. Ele consegue romper com as barreiras e limitações próprias da cognição humana e consegue ver e sentir e ouvir Deus falando poderosamente naquele lugar. Portanto, meus irmãos, a primeira coisa essencial para um culto vivo, para uma adoração verdadeira, é a contemplação da presença de Deus. É contemplar Deus nesse lugar. E a gente pode fazer isso de diversas maneiras. Podemos fechar os olhos? Sim. Podemos permitir que o Espírito nos guie e nos conduza numa visão bela de Deus? Podemos. Mas podemos também abrir os olhos e contemplar a Deus na vida de nossos irmãos. Tem um cântico antigo que dizia isso: contemplar a Deus na vida de meus irmãos. Podemos ver Deus na vida dos nossos irmãos. Podemos ver Deus na beleza da reverência. Pessoas contritas, pessoas quebrantadas, pessoas tocadas pela palavra, pelo louvor, gente colocando a mão sobre o irmão, intercedendo, suplicando. Essa atmosfera revela a presença do glorioso e poderoso Deus. O profeta vê serafins, vê seres celestiais, vê seres que estavam ali para render louvor e glória ao nome do Deus vivo, ao próprio Deus vivo. Então o culto não pode prescindir dessa visão gloriosa de Deus em nosso meio. Você não pode vir para cá com os olhos carnais apenas. Você não pode participar de uma experiência de culto apenas com o olhar da carnalidade, da crítica. O grande problema das igrejas é que alguns, depois de décadas participando de cultos, anos e anos, domingo após domingo, semana após semana, ao invés de cada vez mais estar treinado, estar com os olhos espirituais treinados para ver Deus, só consegue ver os defeitos. O pastor que não pregou tão bem, o irmão do louvor que não mandou bem, desafinou, o louvor que não estava encaixadinho.
a roupa da outra irmã ou do irmão. Enfim, pessoas depois de muitos e muitos anos na igreja, às vezes se tornam críticos de culto. Só tem vereditos negativos, só tem palavras e percepções negativas. Se chegar em casa para dar um relatório para a esposa que naquele dia não foi ao culto, ou para o esposo que não foi ao culto, como é que foi o culto? Começar o pastor. O pastor errou nisso, nisso e nisso. Depois o louvor, depois a diaconisa, e depois o diácono, e a recepção, e a decoração, e não sei o que lá. Gente que só tem crítica para fazer ao culto a Deus. Meus irmãos, a igreja primitiva cultuava em ambientes visualmente muito pobres, muito simples. A igreja primitiva, nos seus primeiros momentos, não tinha aparatos litúrgicos, templários e arquitetônicos. A igreja cristã primitiva não tinha uma banda, não tinha uma orquestra entoando hinos. Era um povo que se satisfazia com a presença de Deus, em contemplar o Cristo vivo e ressurreto no meio dos ajuntamentos. Sabe o que é belo na igreja? É Cristo cumprindo a sua promessa, reunião após reunião, ajuntamento após ajuntamento, de que quando 2 ou 3 se reunirem em nome dele, ele se fará presente. Então os ajuntamentos, eles são tão ricos quanto for a visão de contemplação daqueles que fazem parte do culto a Deus. A minha palavra para você, nesse primeiro momento, nesse primeiro ponto do nosso sermão, é a seguinte: busque intensamente, recupere a visão de Deus nos momentos em que você for para a presença de Deus. Não aceite, não acostume-se a estar no culto sem contemplar a presença do Deus vivo, sem sentir o Deus vivo. Chore, interceda, suplique, dobre os joelhos, peça que alguém ponha as mãos sobre a sua cabeça. Busque intensamente ter essa visão que o profeta teve, porque sem essa visão de Deus, nós nos tornamos religiosos que prestam rituais mecânicos a um conceito de Deus, a um Deus teórico, a um Deus conceitual, a um Deus que existe. Existe. Como? Não sei. Conceitualmente ele existe. Ele precisa existir. Não aceite que Deus se torne um conceito, uma doutrina e uma ideia. Nós não adoramos conceitos, doutrinas, ideias. Nós adoramos um Deus trino. Nós adoramos a Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Estas pessoas da Trindade, que no mistério da Trindade são uma, e formam o Deus poderoso, no qual nós cremos, confiamos, nos movemos e existimos. Contemplação, exaltação. O profeta está num ambiente de culto onde há exaltação a Deus. Os seres celestiais dizem: Santo, Santo, Santo. Os cultos contemporâneos são muito antropocêntricos. O que é uma coisa antropocêntrica? É o homem no meio. Nós cultuamos as nossas dores, nós cultuamos os nossos sentimentos. Os cânticos falam mais das dores, dos sentimentos, das frustrações, ou mesmo daquilo que o ser humano tem com Deus, mas que se parece mais com um romance. Nós não temos um romance com Deus. Nós temos uma aliança. Nós temos uma relação de submissão, de sujeição. Nós somos chamados para sermos servos. Nós fomos comprados por um alto preço e hoje somos propriedade de Deus. Nós somos amigos de Deus, numa intimidade que Ele nos dá por graça, por misericórdia. E aqui o que nós temos que fazer é exaltá-lo. Eu amo os cânticos de exaltação. Eu amo os cânticos que falam
de Deus na sua condição mais sublime, que falam de Deus a partir dos seus atributos mais poderosos. É bonito olhar para Jesus, perceber sua humanidade, a sua humildade, o seu desprendimento, a sua renúncia. Ele veio, se fez carne, habitou entre nós, abriu mão de toda a sua glória, quando subsistia em forma de Deus. É bom cada vez mais estar caminhando no chão da vida com Jesus. Isso a teologia chama de a imanência de Deus. Sentir um Deus presente, um Deus de carne, um Deus que é humano, um Deus que é sensível e empático, porque sofreu como nós, porque sentiu na própria carne as dores que a humanidade sofre. Isso é fundamental, mas o culto precisa de exaltação. O culto precisa enxergar e perceber o transcendente. A gente precisa se tremer diante de Deus. A gente precisa ficar assombrado diante de Deus. Em alguns momentos, a gente precisa viver essa tensão do acolhimento, de sentir acolhido por Deus, envolvido por Deus, mas ao mesmo tempo de sentir esse impacto da grandeza de Deus. Não poucas vezes, a palavra narra essa sensação humana de sentir assombrado com o quão sublime é o nosso Deus, o quão grandioso é o nosso Deus. Portanto, irmãos, um culto vivo precisa ter esse elemento, precisa ter contemplação e exaltação. Mas o texto também fala que depois de contemplar, depois de exaltar, depois de se maravilhar com a grandeza de Deus, o profeta olha para si e diz: ai de mim. O versículo 5 narra esse momento em que o profeta, no culto a Deus, ele é tocado e movido para o quebrantamento, para o arrependimento, para a súplica de perdão. O versículo 5 diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E aí vem aqueles seres celestiais, como enviados de Deus, e tocam os lábios dele e diz: você está perdoado. Esse nosso momento de confissão, de arrependimento e quebrantamento, ele precisa ser vivido mais intensamente. Eu fico muito preocupado quando as pessoas deixam de ter essa sensibilidade para suas falhas. A sensação que eu tenho às vezes é que muita gente confessa pecado porque é um momento do culto. Para não se sentir assim muito arrogante, para não se sentir assim um ser muito cheio de si, não, eu tenho meus pecados, mas não sabe nem nominá-los, não sabe nem enxergá-los com clareza. O Espírito Santo quer mostrar para nós áreas da nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, fortalezas que nós erigimos em torno do nosso pecado e que precisam ser quebradas, muros que precisam ser quebrados para que Deus tenha livre acesso ao nosso coração. O Espírito Santo quer uma igreja quebrantada, que tem uma experiência contínua de arrependimento, uma experiência contínua de confissão. Isso é o que permite Deus nos moldar. Esse quebrantamento, essa flexibilização do meu ego, quando o meu ego se flexibiliza, ele se quebra, quando ele rui, quando ele deixa de ser uma estrutura rígida, cheia de convicções, cheio de arrogância, cheio de prepotência, quando a gente se desmonta, quando a gente é quebrado de dentro para fora, é que Deus pode juntar esses caquinhos e dar a forma do seu Filho, Jesus Cristo. O culto tem como grande função ser um momento de quebrantamento, ser um momento em que eu olho para mim com profunda honestidade e digo: Deus, todo o meu ser está diante do Senhor para que haja uma análise, um esquadrinhamento profundo, porque o que eu mais desejo é que naquilo que o Senhor identificar, detectar, diagnosticar, que eu preciso de cura, de transformação, de mudança, de aperfeiçoamento,
o teu espírito me ajude a fazer. O culto tem essa função. Se você entrar e sair de uma experiência cultica, comunitária, e em nenhum momento o Espírito lhe disser, nisso você precisa melhorar, não houve quebrantamento. E eu ouso dizer que não houve culto, não houve adoração, não houve contemplação, porque a evidência de que eu vi Deus, a evidência de que eu contemplei a face de Deus, é que no momento seguinte eu quis me curvar, eu quis me dobrar, eu quis me rasgar, dizendo, Senhor, eu estou vendo o Senhor e eu estou me vendo. E existe uma diferença, uma discrepância, existe um abismo entre nós. A tua santidade é sublime, a minha pecaminosidade é visível. Logo, confissão e ato contínuo, tomar posse do perdão de Deus, é propósito do culto. Aqui no templo e na vida. Eu digo que nesse momento litúrgico é importante o quebrantamento, mas na vida também e muito mais. Se você passar um dia da sua vida sem que não tenha essa sensação de que em algum momento você procedeu mal, em algum momento você poderia ter sido melhor, em algum momento você ficou aquém do que Deus espera de você, se você não tiver essa clareza, a sua vida não é um culto a Deus. A sua vida não é uma grande experiência de adoração a Deus. É preciso ter clareza, é preciso ter consciência no dia a dia, nos atos específicos que você pratica, de que Deus queria que você fosse melhor, no mínimo melhor, se não totalmente diferente, se não agindo de uma maneira muito diferente, mas pelo menos melhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu desafio você a entender com muita clareza o quanto é rico para a sua espiritualidade a confissão, o quebrantamento, o Espírito tocando a gente de dentro para fora, os nossos joelhos não suportando o peso da dor, da culpa, e se curvando diante de Deus. Isso agrada o coração do Pai. Isso vai lhe tornar um servo mais parecido com Jesus. Isso vai lhe tornar uma pessoa com o coração mais alinhado com o coração de Deus. A sintonia fina, aquele ajuste fino da compreensão de Deus, da compreensão de quem você é, vem nesse momento em que você ali, na intimidade com o Pai, conduzido pelo Espírito, consegue enxergar a quantidade de pensamentos, de sentimentos, de valores, de princípios que não condizem com a palavra e não condizem com o que Deus sonha para você. O culto a Deus tem outro elemento fundamental, que é a comunicação da palavra e o consequente e o inevitável chamamento à missão. Nesse momento em que Isaías é transportado para a presença de Deus e é colocado diante de um grande culto, um culto sublime, ele contempla, ele exalta, ele adora, ele confessa, ele se quebranta, ele recebe perdão, ele toma posse do perdão e Deus fala com ele. Deus fala com ele o que Deus gostaria que ele fizesse, o que Deus gostaria que ele executasse. Ele é vocacionado no meio do culto a Deus. Ele ouve um chamado de Deus para uma missão. E outro fator que demonstra a pobreza dos cultos dos nossos dias é este. Poucos saem da presença de Deus com essa clareza de que Deus o chamou e o vocacionou para uma missão. Quando Deus diz, olha, aí no texto em que nós fizemos leitura, a quem enviarei? A quem enviarei? Quem eu vou levantar para dizer a esses meus filhos dessa geração que eles precisam de mudança de vida? Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. E uma vez que Isaías diz, eis-me aqui, Deus o envia com uma mensagem muito poderosa e transformadora, muito impactante, muito disciplinadora, mas da parte de Deus.
quando você entra e sai de uma experiência de culto, e você não sente uma voz lhe chamando para uma missão sequer, esse culto tem tudo para ter sido um destes que Deus disse a Isaías, que é ajuntamento solene, sem sentido e sem valor. Então, em nome de Jesus, não permita jamais que a palavra passe pelos seus ouvidos sem que fique dentro de você um desafio, pelo menos um desafio, a pregar, a evangelizar, a ir na direção de uma pessoa, de uma situação, de um contexto, de um relacionamento que Deus quer que você intervenha, pastoreie, de uma vida que Deus quer que você console. Se a palavra passa por você e não deixa um grande desafio, uma certa angústia. Jesus disse que não veio trazer paz, ele foi mal compreendido. Quando ele diz, eu não vim para esse mundo com outro objetivo que não trazer um certo conflito dentro das pessoas e entre as pessoas. O que Jesus queria falar com isso? É porque quando a palavra entra dentro de nós e mostra a visão do reino de Deus, e a gente olha para aquilo que está posto, nasce uma aflição. Pode ser meu pai que esteja do outro lado. Eu fico aflito. Meu pai não pode ser assim. Logo nasce uma pequena diferença entre eu e meu pai. Pode ser minha mãe não pode ser assim. O evangelho, a palavra, quando eu olho para o mundo, para os políticos, para a sociedade, para as diversas dimensões de relacionamento humano, e lembro do que é o projeto de Deus, aquilo gera uma aflição. Quando eu vejo alguém sendo esmagado pela opressão desse mundo mal, gente opressa por sentimentos racistas, supremacistas, misóginos, gente que é opressa por homofobia, quando tem alguém sendo humilhado porque alguém acha que é superior, e eu me lembro que o Cristo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, abraçou todo mundo, isso tem que me doer. Isso tem que deixar dentro de mim, uma missão. Deus, eu quero fazer alguma coisa para que não se perpetue esse tipo de injustiça, esse tipo de humilhação, esse tipo de opressão. Eu preciso me doer diante de alguma coisa que está claramente conflitando, em desacordo com o projeto de Deus. Logo, meus irmãos, o Evangelho de Cristo não é um divã. Tem gente que olha para o Evangelho, olha para Jesus, um grande psicólogo, o Evangelho dele é um divã. A gente deita ali para poder acalmar e sossegar pensamentos e sentimentos. Não. O Evangelho de Cristo é uma espada. O Evangelho de Cristo, ele é confrontador. Nós temos que nos sentir confrontados e impactados. Em nome de Jesus, eu não consigo entender o modo como a igreja lê o mundo e aquilo não fica lá dentro dela um conflito, uma angústia. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, me dá força, eu quero lutar, eu quero me engajar. Essa visão linda do teu reino me faz ficar absolutamente indignado com isso que está acontecendo nesse mundo mal. O culto a Deus, ele promove em nós uma vocação. Não é só vocação para ser pastor. Aliás, esses pastores institucionais como eu, é o que menos a igreja precisa hoje em dia. Nós não estamos precisando de gente que vá para o seminário fazer teologia. Nós não estamos precisando de gente que vá se preparar para administrar a igreja. Nós precisamos de gente que entenda o seu chamado, a sua vocação para ser discípulo e discípula de Jesus. Os cultos devem desafiar as pessoas ao seguimento a Cristo. A vocação mais sublime e poderosa é essa: é seguir a Cristo, e em seguindo a Cristo, e cuidando daqueles que Cristo ama, evangelizando, transformando, libertando, dando dignidade, sendo voz dos que não têm voz. Amados, o culto tem que trazer essa sede, essa fome de produzir para o reino. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento,
Na minha cabeça, o quebra-cabeça já está montado. Na minha mente, a fotografia do que vai ser quando o reino celestial se estabelecer, essa fotografia já está montada. Eu já sei os elementos que compõem o reino. É lindo, é bonito, é sublime. Mas o que eu vejo aqui agora é feio, é injusto. Então isso tem que trazer um conflito, uma angústia. O discípulo de Jesus é angustiado, porque ele foi vocacionado para fazer a diferença, para denunciar, para ser voz profética, para dizer com todas as letras, doa quem doer, que o que está posto é extremamente diabólico, é opressor e desumanizante. E ato contínuo, declarar a beleza do que Deus tem preparado para nós e tentar coletivamente construir antecipadamente um pouco do reino de Deus aqui na terra. Esse é o culto a Deus. A minha súplica é que o Espírito Santo nos ajude, nos abençoe com uma experiência cada vez mais viva de culto a Ele. Na história do povo de Deus, o culto sempre foi um instrumento de consolidação da nossa fé e da nossa identidade. Nós cada vez mais sabemos quem somos. Nós cada vez mais somos consolidados na nossa identidade de filhos e filhas de Deus, quando nos relacionamos coletivamente na presença de Deus, adorando, cultuando e celebrando a presença de Deus. A sua identidade de verdadeiro cristão e de verdadeira cristã depende de um culto genuíno a Deus. Por mais de uma vez eu já disse, nosso Deus não é carente. Ele não fica lá sentado no trono dizendo, será que ninguém vai me cultuar hoje? Será que ninguém vai levantar sequer um cântico, uma palavra, uma oração de adoração? Ele não é carente. Ele se basta. Mas nós, cada vez que deixamos de cultuá-lo como convém, nos tornamos menos parecidos com Jesus, menos parecidos com um autêntico Filho de Deus, menos adoradores. Isso nos empobrece, isso empobrece a nossa existência, isso empobrece o nosso caráter, isso empobrece a nossa vocação. É cultuando fervorosamente a Deus que Ele vai consolidando a nossa experiência de quem somos, a nossa clareza de quem somos. A chama do Evangelho é aquecida dentro de nós todas as vezes que paramos para solenemente, com muita clareza, com muita vida, com inteireza de coração, adorar ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você possa ter uma visão gloriosa do que é o culto a Deus, através dessa palavra do profeta Isaías. Que Deus te abençoe. Quando eu canto, elevo a Deus a minha alma. Quando eu canto, eu mostro que há em mim. Abro meu coração aos pés do Pai e derramo meu louvor e toda minha adoração. Quando eu canto, elevo a Deus a minha alma. Quando eu canto, eu mostro que há em mim. Abro meu coração aos pés do Pai e derramo meu louvor e toda minha adoração. Louvar a Deus é mais do que palavras.
Quando eu canto, eu mostro que há em mim. Abro meu coração aos pés do Pai e derramo meu louvor e toda a minha adoração. Louvar a Deus é mais do que palavras. Louvar a Deus é mais do que cantar uma canção. Só fala realmente se o coração sente e se vive em comunhão. Louvar a Deus é mais do que palavras. Louvar a Deus é mais do que cantar uma canção. Só fala realmente se o coração sente e se vive em comunhão. É findo mais um tempo de adoração coletiva. É sempre doloroso esse momento de despedida, porque gostaríamos muito de estender pela eternidade a experiência de cultuar a Deus. Mas temos que ir para a missão. A palavra, o culto, tem como desfecho maior o envio para a missão. E nesse momento, você está sendo convocado e convocada por Deus a ir até aqueles que têm fome e sede de justiça, a ir até aqueles que estão cansados e abatidos, e oferecer consolo e oferecer esperança. Esse é o chamamento do culto a Deus, que numa experiência íntima de comunhão com Ele, ouçamos de maneira muito refinada e apurada as promessas e os chamamentos a cumprir missões que Ele deseja executar aqui na terra. Então, se você ouviu a voz de Deus, sinta-se enviado e nesse momento seja despedido com a bênção apostólica. Que a graça, a misericórdia do nosso Deus, Todo-Poderoso Deus, que o amor que é próprio de um Deus que se entregou na cruz por nós, que deu seu Filho para morrer na cruz por nós, que é a consolação de um Deus que chora com os que choram, que é a consolação de um Espírito que nos envolve com ternos afetos, possa ser com essa igreja, no desempenho da sua missão, e com todos aqueles que estão perambulando por esse mundo mau, carentes de uma manifestação gloriosa do Deus vivo. Que nós, com essa bênção e com a visão gloriosa do Teu reino e da Tua face, possamos, ó Pai, sermos despedidos a executar uma obra linda de plantação do Teu reino aqui na terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Fique com Deus, receba, acolha a presença poderosa de Deus no seu lar, celebre a presença de Deus no seu lar, contemple Deus no seu lar e sirva a Deus no seu lar, hoje e sempre. Amém.